Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 19 em diante, diz assim: Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto porei nele a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar aqui tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez haja esperança ainda. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora lhe traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Até aí, queridos, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida e que será agora explanada, conforme a tua vontade, conforme a tua direção. Eu te peço que o Senhor me use e abra os nossos ouvidos e olhos espirituais para entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já disse, nada como começar o dia, o ano, falando de esperança. Segundo um ditado popular, esperança é a última que morre. Por outro lado, alguns pessimistas ou engraçadinhos ainda complementam esse ditado dizendo que a gente morre antes dela. Mas isso é uma mentira, porque a verdade é que a palavra de Deus nos ensina a ter esperança. Se ela nos ensina a ter esperança, nós vamos ver aquilo que o Senhor fará por nós, amém? A nossa vida cristã em si, ela é baseada na esperança. E que esperança é essa? Uma esperança de uma redenção completa. Nós aceitamos a Cristo como seu Senhor, mas um dia a nossa redenção será completada. A partir do momento em que nós nos achegamos a Jesus, nós nos convertemos e nós fomos justificados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. Mas aí inicia um processo na nossa vida, que eu estava ouvindo um pastor muito famoso comentando sobre isso na internet. Quando o crente se converte ali, muitos pensam que é o fim de todos os seus problemas, todos os seus problemas acabaram. Não, não é assim. Começa ali uma jornada da vida cristã, onde nós começamos a participar de um processo chamado santificação, o processo de sermos melhores do que fomos ontem. O processo de nós abandonarmos o nosso pecado, abandonarmos a nossa prática que nos inclina para fazer as coisas erradas. E esse processo ele não termina aqui também. Esse processo ele vai ser incompleto aqui. Não haverá um santo até o último limite aqui nessa terra. Nós vamos experimentar a ausência completa de pecado quando estivermos com Cristo na eternidade. Amém, queridos? Então, mas não significa que nós devemos levar a nossa vida de qualquer jeito, porque aquele que tem a Cristo como seu Senhor, ele não tem prazer no pecado, e o Espírito Santo lhe incomoda a viver uma vida longe do pecado, um pouco mais perto de Deus. Eu disse sempre, e continuo dizendo aquele exemplo de quando nós nos aproximamos da luz, nós vemos as nossas imperfeições. Quando um quarto está escuro, nós não conseguimos ver direito até que a gente acenda a luz. Quando eu preciso chegar perto de um espelho, ou a mulherada que precisa se maquiar, ou os homens precisam fazer a barba, quanto mais luz, mais nós vemos aonde nós temos que consertar, ou aparar. Jesus é essa luz, amém? Aproximemo-nos dele, e nós saberemos como viver, como andar.
Ter esperança, portanto, não é somente um ato de aguardar alguma coisa boa acontecer. Esperança tem a ver com fé. E fé, queridos, está lá na Bíblia também. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você precisa ver primeiro, já não seria fé. Tomé foi repreendido por Jesus porque quis colocar os dedos na ferida e saber, olha, é ele mesmo. E Jesus fala para ele: Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Que eu e você possamos estar no time das pessoas que acreditam antes de ver, porque a nossa fé é uma esperança, ela não é um tiro no escuro, não é um salto no meio do nada. A nossa esperança, ela tem a ver com fé, e a fé é uma firme convicção, é um fundamento sólido, não pende para nenhum lado, e ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, amém? Não há outro pelo qual possamos ser salvos. E esperança tem a ver com fé. Esperar é um ato de fé. O salmista disse, né? Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim os seus ouvidos. E aqui, queridos, no texto que nós lemos, aqui o livro de Lamentações é um livro muito interessante. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída, devastada pelos inimigos. E Jeremias estava pranteando, estava com a sua alma aflita por causa disso. É como se tivessem vindo saqueadores e povos das regiões e tivessem detonado a nossa cidade, incendiado as nossas casas, acabado com a nossa comida, com as plantações. E Jeremias viu tudo isso, mas ele chegou à conclusão, depois de muito refletir, que é a atitude de Israel que fez com que Deus permitisse isso, e ele chega à conclusão de que o povo pecou, e por isso houve a destruição. Mas, queridos, uma esperança gloriosa que nós temos é que o mesmo Deus que nos ensina é o mesmo Deus que intervém em nosso favor, amém? É um Deus que nos repreende como uma criança pequena, não é? Ela ainda é muito pequenininha, mas eu tenho 3, eu sei como é que é. Às vezes a gente precisa dar uma correção mais dura, mas não é porque a gente tem prazer nisso, mas é para que eles não venham a fazer coisas piores no futuro. Assim é o Senhor Deus conosco, Ele nos repreende, Ele nos alerta, e Ele nos fala, mas muitas vezes nós não ouvimos. Diz a palavra de Deus, nos compara a ovelhas. A gente imagina que a ovelha é um animalzinho tão dócil, tão bonitinho. Ele é peludinho, fofinho, mas a ovelha é um animal teimoso, desobediente. O pastor precisa dar varada e trazer com o cajado. É isso que muitas vezes acontece conosco. Somos repreendidos pelo Senhor, muitas vezes com uma varada, e com o cajado do seu amor Ele nos traz de volta para Ele. Mas que eu e você optemos vir pelo amor do que vir pela chicotada, porque a chicotada de Deus dói, queridos. Que nós venhamos pelo amor, pela graça, porque Ele nos chama também pela graça. Atendamos o chamado dEle pela graça, em nome de Jesus. Mas a graça de Deus é que Ele mesmo ensina e Ele mesmo intervém em nosso favor. Então ficam algumas perguntas que nós tentaremos responder nessa noite. É possível ter esperança de uma vida melhor? Como é que pode? Será que podemos esperar alguma coisa boa do futuro? Ou mesmo talvez com tanta coisa remando contra na sua vida, na minha vida, é possível que ainda haja uma resposta para os nossos dilemas, para os nossos problemas? É possível que haja esperança? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. E a resposta é: há sim uma esperança. Amém, queridos? A primeira coisa, dentro desse escopo todo, onde a nossa esperança está em Cristo, mas nós temos que voltar no tempo um pouco e dizer que nós não temos méritos nenhum para apresentar a Deus, porque nós somos pecadores compulsivamente inveterados. Nossa, mas você está falando que você é pecador? Como assim? Mas você está na igreja, você é pastor, como é que pode? Queridos, o fato de nós termos sido regenerados,
Talvez seja o motivo pelo qual nós reconhecemos que nós temos pecado, mas nós não deixamos de ser pecadores. O céu não é um lugar para santinhos. O céu não é para pessoas que cumpriram a sua missão e fizeram o bem aqui na terra. O céu é para aqueles pecadores que continuam pecadores, mas se arrependem dos seus pecados, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, quando criou o homem, Ele deu instruções bem claras. Avisou o homem de que se ele desobedecesse, ele morreria. O Evangelho de Cristo, além de ser uma boa notícia, ele é salvação. E salvação porque um dia houve pecado. Se o homem não tivesse pecado, não teria necessidade de haver um Salvador. Lá no Jardim do Éden, o homem se distanciou de Deus. Como nós sempre dizemos, ele foi expulso porque um dia quis ter o conhecimento do bem e do mal, quis ter a mente de Cristo. E a serpente, por um mistério, não sabemos como, a serpente induz a Eva a comer o fruto. Que nada, você não vai morrer não, Deus é que não quer que você tenha o conhecimento. E aí eles pensaram, o fruto é bonito, a árvore é bonita, por que só essa que eu não posso, o resto eu posso? O homem vai aonde? Na que não pode, e come o fruto. Não sabemos que fruto é esse, mas seja que fruto for, a intenção for ter o conhecimento de Deus, e que os olhos deles fossem abertos. Eles quiseram sentar no trono de Deus, ter o conhecimento do Altíssimo. E lembremos na eternidade quem desejou ser assim. O inimigo de nossas almas desejou ser maior que Deus. Então, da mesma forma que Deus expulsou Satanás do paraíso, também expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. E a partir de então, houve um abismo, o seu espírito morreu, o seu corpo decaiu da glória. Adão tinha um corpo imortal, Eva também, mas a partir de então tudo passou a ter um prazo de validade. Foi o que o homem escolheu, essa decisão não partiu de Deus. Deus criou o homem absolutamente livre, porque se Deus influenciasse o homem no sentido de ele não poder pecar, que graça teria escolher a Deus por livre e espontânea vontade? Qual seria a pedagogia para Adão, ou qual seria o resultado da sua adoração se ela não fosse livre? Mas da mesma forma que ele foi livre para escolher a Deus, ele também livremente escolheu o pecado. Então aí abre-se um abismo, e a partir daí, querido, a humanidade inteira sofre desse pecado, porque uma árvore boa não pode dar frutos bons, maus, uma árvore ruim não pode dar bons frutos. E por isso, Lamentações 3:39, não lemos esse versículo, mas diz lá: como pode um homem reclamar quando é punido pelos seus pecados? É um absurdo, né? Não podemos reclamar quando Deus nos exorta, quando Deus nos pune. Mas ao mesmo tempo Deus não é o autor do mal, como muitos falam. A destruição que o povo de Deus estava vendo ali, que o povo de Deus estava vendo e passando ali nos dias de Jeremias, não foi nada além do fruto da sua própria desobediência. Lá na lei, em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor disse com riquezas de detalhes para o povo: povo de Deus, se vocês obedecerem meus estatutos, se vocês não se apartarem do livro desta lei, se vocês fizerem isso, isso e aquilo, vocês vão ser abençoados. Por outro lado, se vocês fizerem isso, isso e isso, se apartarem dos meus caminhos, ouvirem falsos deuses, ou os deuses das terras dos outros povos, aí vocês vão ter maldição. Deus sempre avisou o que ia acontecer, inclusive com Adão: se você comer do fruto, certamente morrerás. Mas Deus, em seus misteriosos propósitos, usa a perversidade dos inimigos do povo de Deus para trazer juízo sobre os desobedientes. Mas o propósito de Deus não é punir, o propósito de Deus é nos levar ao arrependimento. Amém, queridos? Essa é a finalidade. E arrependimento, um arrependimento genuíno da nossa parte, é sempre aceito por Deus, porque Ele nos aceita não por aquilo que nós somos,
mas porque Ele é bom, Ele é fiel e Ele tem a graça. É por isso que, se arrependermos dos nossos pecados, Ele nos perdoa, porque nós não merecemos. Amém? Outra coisa que eu gostaria de apontar nessa noite está no versículo 25 e 26 que nós lemos. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? É um motivo também para termos esperança. Deus é bom para aqueles cuja esperança está nele. Ou seja, se a sua esperança está no Senhor, se a minha esperança está no Senhor, então Ele será bom para conosco. A justiça de Deus, ou seja, a punição do pecado, Ele não anula a sua bondade. Mesmo Deus expulsando Adão e Eva do paraíso, ainda assim Deus continuou amando o homem. Vemos depois, quando Caim mata Abel, o Senhor o repreende, mas o Senhor coloca uma marca nele para que nenhuma pessoa o ferisse. O Senhor também cuida daqueles que pecam, amém? Porque o Senhor nos ama, mas o Senhor nos dá uma chance nessa noite. Quem tem o controle sobre as nossas vidas? A quem nós estamos servindo? Quem é o Senhor da nossa vida? Talvez a gente queira o Deus Salvador, que nos livra, que nos perdoa e que nos leva para o céu, mas talvez a gente tenha uma dificuldade de ter o Senhor, Deus como nosso Senhor, ou Jesus como nosso Senhor, porque é ruim ter um Senhor. O ser humano não gosta de controle sobre a sua vida, o ser humano quer fazer as coisas da sua livre e espontânea vontade, mas ainda assim Deus nos ama, e Ele deseja que nós o tenhamos como Senhor, amém? Nós lemos aqui que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Isso significa que o pecado do homem, lá de Adão, que nós estamos falando, foi tão terrível, talvez a gente não imagine, né? Talvez a gente leia lá, muitos acham até uma história da carochinha, e depois, com mais tempo, durante esse ano de 2017, eu gostaria de estudar um pouco mais o Gênesis com vocês, inclusive em relação ao que a ciência diz sobre o criacionismo, o evolucionismo, essas coisas todas. Percebemos que a palavra de Deus, quando ela é bem interpretada, ela não contradiz a ciência, e nós vamos ter bastante oportunidades para tratar disso, mas significa que o pecado do homem foi tão terrível, que o fato de nós acordarmos vivos todos os dias já é graça de Deus, amém, queridos? Mas Ele não pôde simplesmente esquecer o pecado do homem. Mas como o homem não conseguia ir até Ele, então Deus toma a iniciativa, envia o seu Filho. O Deus Filho vem a esse mundo, se doa, sai da sua glória, entra no mundo como um homem, vive como um homem e morre como um homem. Ele experimentou literalmente a morte. Algumas heresias do primeiro século vieram a dizer que não, Jesus não morreu, Ele se transformou, ou não, ele não era ser humano de verdade, ele era um holograma, era uma coisa assim. Não, a palavra de Deus nos diz que Ele nasceu de uma virgem, viveu aqui sem pecado e morreu, experimentou a morte, mas a morte não o pôde segurar. Ao terceiro dia Ele ressuscitou, e uma das esperanças que nós temos é que quando essa vida passar, um dia nós também ressuscitaremos com Ele, amém? Um dia nós teremos o mesmo corpo, semelhante ao que Cristo teve, porque uma vez, lá na eternidade, o pecado já não terá mais domínio nenhum sobre nós. Nós estaremos livres da presença do pecado. Nós lutamos contra o pecado ainda, neste mundo. Temos uma escolha, somos tentados, mas um dia a tentação já não vai nos vencer, amém? Nesse dia, Ele enxugará de nós toda lágrima, e nós estaremos com Ele para todo o sempre, amém? E Ele venceu a morte, vencendo a morte, perdoou o nosso pecado e nos deu uma esperança. Essa é a esperança que nos move, a esperança de que qualquer pecado que nós cometamos, em Cristo nós podemos ser perdoados.
Não há pecado que não possa ser perdoado. Talvez você esteja pensando na sua cabeça: nossa, mas e aquilo? Nossa, mas e se o cara fez isso ou fez aquilo? Não há limite para o perdão de Deus. Amém? Mas é necessário que tenhamos arrependimento. Arrependimento de verdade nos faz largar a vida de pecado. E o profeta Jeremias continua exortando o povo nos versículos 40 em diante. Nós não lemos, mas se você puder, na sua casa, com calma, você pode ler. A partir do versículo 40, basicamente ele diz assim, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Levantemos o coração e as mãos para Deus que está nos céus e digamos: pecamos e nos rebelamos. Ou seja, ele conclama o povo. Ele reflete e diz: olha, nós pecamos, é por isso que nós fomos destruídos. Mas olha, povo, vamos fazer o seguinte, vamos nos arrepender. Vamos dizer a Deus que nós erramos, que nós pecamos. Em Cristo, nós podemos fazer isso, simplesmente fechando os nossos olhos e dizer: Senhor, nos perdoa de todos os meus pecados. Em palavras, obras, pensamentos. Nós pecamos de todas as formas, mas se nós pedimos perdão de verdade, ou se você se lembra de alguma coisa que você tenha feito, e você confessa diante do Senhor, Ele sabe, mas Ele quer que você confesse e se arrependa. Ele vai te perdoar, Ele já te perdoou. Quando Jesus morreu, Ele morreu pelo pecado que você já cometeu, o que você comete e o que você ainda não cometeu, mas vai cometer. Porque você não vai parar de pecar, nós pecamos todos os dias. Amém? Ouvi um vídeo na internet de que o ser humano, depois que conhece Jesus, não é pecador, não peca mais, está imune. Que absurdo! Nós vamos pecar até morrer, queridos, porque a nossa natureza, a nossa carne, ela deseja as coisas que não são de Deus, mas o Espírito Santo em nós faz com que, ainda que sejamos pecadores, nós podemos nos arrepender. O arrependimento talvez é a grande sacada do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele coloca em nós o seu Espírito para que nós sempre voltemos ao Senhor, porque se não for Deus, se não for o Espírito Santo, nós nem teríamos como nos arrepender. O fato de nós querermos pedir perdão a Deus já é a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele fala isso, né? Levantem as mãos e diz: olha, somos pecadores. Quando a gente é intimidado por bandido, ou quando a gente toma uma geral da polícia, eu nunca tomei uma geral, mas dizem que é assim, né? Põe a mão para cima e tal. Aí você põe a mão para cima. Por quê? Mão para cima, o cara já sabe, você não tem como pegar nada, sacar arma nenhuma, você está completamente nas mãos daquele que te rendeu. Quando alguém está rendido a Cristo, é exatamente isso que acontece. Senhor, eu não tenho nada de mim mesmo, eu não tenho absolutamente nada para fazer a não ser te adorar, a não ser reconhecer que o Senhor é o Deus da minha vida. Eu não tenho absolutamente nada o que oferecer, nada para onde ir. Eu estou diante de ti, rendido, completamente nas tuas mãos. É assim que o Senhor quer que nós estejamos. Amém? E o profeta Oséias, lá no capítulo 6, no versículo 1, nos diz exatamente isso: voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos sarará, fez a ferida, mas ligará. Ou seja, o Senhor permite que nós passemos algumas dificuldades para que nós voltemos o nosso coração para Ele. E o versículo 2 ainda é claríssimo, que ele diz que perdoará os nossos pecados. Vamos ler, abra aí, Oséias, no capítulo 6. E há uma profecia aqui interessantíssima sobre Jesus. Está bem na cara. Oséias 6, 1, diz assim: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Olha isso: depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. De quem que ele está falando aqui? Há muitos e décadas e 1000 e poucos anos antes de Cristo, ele está falando de Cristo.
profetizando como seria inclusive a morte e a ressurreição de Jesus. No segundo dia nos dará a vida e no terceiro dia nos restaurará. Foi isso que ele fez quando ressuscitou, nos deu uma nova esperança, nos restaurou, nos colocou depois em nós o seu Espírito, para que vivamos em sua presença, amém? E é por meio de Cristo então que nós temos essa esperança. A aflição não dura para sempre, louvado seja o nome do Senhor, né? Amém, queridos? Passamos por aflições, passamos por momentos difíceis, mas glória a Deus que ela não dura para sempre. O povo saiu do deserto, Jesus foi tentado no deserto, mas venceu. O deserto na nossa vida não dura para sempre, as nossas aflições não duram para sempre. E a esperança de um futuro melhor, que nós perguntamos, será que é possível, né? No começo dessa pregação, é sim possível. Em Cristo nós podemos ter a nossa esperança, a esperança de que a nossa alma vai ter paz, descanso. Aquela alma inquieta que não consegue, que os pensamentos brotam e a pessoa não para, aquela inquietação que quem não conhece Jesus tem, a preocupação exagerada com as coisas que ainda hão de vir. A nossa paz pode ter descanso se nós nos rendemos a Jesus Cristo. Em Cristo também nós podemos ter a esperança, como nós dissemos aqui, de que um dia nós vamos ressuscitar. Há quem creia em reencarnação. Nós respeitamos todas as matrizes, crenças, mas a doutrina da reencarnação ela é muito injusta. Além de não ser verdadeira, sob o nosso ponto de vista, ela é muito injusta, porque o indivíduo paga pecado para sempre, vai sempre pagar pecado. Só que ele não sabe de quem é, ele não sabe o porquê. Ele purga coisas de uma suposta vida passada sem ter a mínima ideia de quem foi, do que pagou, do que se passou e por que ele está passando determinado sofrimento. Mas em Cristo não. A esperança é: eu sei o que eu fiz, eu sei quem é poderoso para me perdoar, eu me entreguei completamente nas mãos de Jesus e nele eu tenho a certeza de que mesmo a morte não vai poder ser páreo para a nova vida e o novo corpo que ele tem para mim. Nós vamos ressuscitar com a mesma consciência, talvez num corpo bem mais sarado, né? Eu espero. Espero, né? A gente luta tanto, né? Não consegue parar de comer as guloseimas e, enfim. Mas não sei como vai ser esse corpo ressurreto, mas vai ser da hora. A morte não vai mais dar fim neste corpo. Esse corpo suportará a glória de Deus, poderemos vê-lo face a face. Como a gente deve ansiar esse dia? É claro que eu vivo aqui nessa terra, eu tenho os meus filhos, a minha família, é óbvio. A gente gosta de estar aqui, de ter o nosso trabalho, somos felizes, realizados, passamos lutas, mas nós aqui temos vitória, o Senhor nos dá vitória. Mas nada vai se comparar com a glória que um dia nós teremos na eternidade, querido. Onde o nosso corpo, nada e nem nada na nossa vida vai sofrer decomposição. Em Cristo também nós podemos ter a esperança de que todas as lágrimas que caíram dos nossos olhos, por perdas, por decepções, por amargura, por rancor, enfim, por tudo nessa vida, vão ser enxugadas. Glória a Deus por isso. Em Cristo nós podemos também ter a esperança de que a nossa vida será eterna. Então qualquer sofrimento que nós passemos aqui nos nossos 80 e poucos anos, né, os que vivem mais, vivem aí 90, né, minha avó morreu com 95 anos, na presença do Senhor, glória a Deus por isso. Mas não se vive muito mais do que isso. Qualquer sofrimento que nós passemos nessa vida não se compara com a glória que nós vamos experimentar. Sem dor, sem pranto, sem choro. Abundância de vida e de paz. Amém, queridos? E isso é possível somente aquele que tem a Cristo como seu Senhor. Eu gostaria de finalizar essa mensagem com você essa noite. É Cristo que tem o perdão para os nossos pecados. É Ele que pode nos dar essa esperança. E mais uma vez Ele nos convida a abrir os nossos corações. Eu creio que muitos daqui já fizeram isso. Se render completamente. Mas não estou falando de aquele convite de entregar o seu coração para Jesus para se tornar um cristão. Isso muitos de nós já fizemos.
mas Ele nos convida a cada dia a nos arrependermos dos nossos pecados também. Amém? Nós cremos que confessar com a boca, diz a palavra do Senhor que nós cremos no coração e nós confessamos com a boca. Confessar com a boca é muito mais do que você fazer uma oração modelo, que eu também costumo levar as pessoas a fazerem essa oração quando elas desejam aceitar a Cristo, mas é muito mais. Confessar com a boca é não negar a Cristo também diante de uma situação extrema, é não ser inerte também diante de uma necessidade que faz você se posicionar na sua fé, é ter uma vida condizente com aquilo que você acredita. Isso é confessar com a boca. Não é uma meia dúzia de palavras mágicas que você fala e que daí a sua alma está salva. A salvação é questão de minutos, sim, claro. O Senhor pode salvar, Ele quer te salvar. Mas confessar com a boca é muito mais. É termos uma vida condizente com aquilo que nós cremos. É diante de uma tensão, de uma situação onde o mundo, as pessoas, o meu trabalho ou qualquer coisa estejam me forçando a negar aquilo que eu acredito, com as minhas atitudes, com o meu modo de viver. É ter a oportunidade de negar a Cristo, mas dizer, não, isso eu não vou fazer, porque eu acredito em Cristo. Amém? Isso também é confessar com a boca, é ter uma vida condizente com aquilo que a gente crê. E sempre que nós precisarmos de perdão, conforme nós já dissemos, Ele está pronto a nos perdoar. Diz a palavra de Deus que ainda que nós sejamos infiéis, e olha que nós somos infiéis com o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso, aquilo, outro. No momento de dificuldade a gente promete tanta coisa para Deus, mas depois a gente esquece, tropeça, cai, levanta, cai de novo. A gente é infiel, mas diz a palavra de Deus que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, jamais deixa de ser fiel. Não existe pecado imperdoável. Tem esperança para você, amém? Em Cristo, nessa vida, nós podemos ter paz. Então nós te convidamos essa noite, traga à sua memória aquilo que te dá esperança, quando o mal te assolar. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, quando o dinheiro te faltar. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança quando a morte levar pessoas próximas a você. Eu tive que exercitar bastante isso esses últimos dias. Os irmãos sabem que nós perdemos um parente, uma pessoa muito jovem na nossa família. E são momentos onde nós nos fragilizamos, mas nós não podemos perder as nossas esperanças. Eu tive a oportunidade de pregar isso no sepultamento dela. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Quando o seu casamento estiver em perigo, lembre-se daquele que é fiel para te livrar, para te abençoar, aquele que te colocou onde você está. Quando o seu casamento estiver fragilizado, traga à memória aquilo que te dá esperança. E traga à memória aquilo que te dá esperança quando você não conseguir enxergar absolutamente nada. Igual quando você está num carro dirigindo em frente à neblina, que você não consegue ver nem o carro da frente. Confie em Jesus. Traga à sua memória, traga à sua mente, lembre-se dos benefícios de Jesus, lembre-se daquilo que Ele te fez. Quando você não conseguir enxergar nenhuma perspectiva diante dos seus olhos, essa esperança é Jesus. Essa esperança está aqui. Essa esperança está dentro de você, se você creu que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. O Senhor Jesus já falou bastante aos nossos corações. Queremos ter um tempo de oração. Feche seus olhos. Não sei como você entrou aqui, mas tenha certeza de que o Deus que está falando é o Deus que está intervindo também em seu favor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, te damos glória, honra e louvor por tudo aquilo que o Senhor é, não somente aquilo que o Senhor faz por nós, mas pela tua majestade, pela tua grandeza, por tudo aquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Nos perdoe, Senhor, porque
nós somos limitados, nós somos pecadores, nós somos pó, nós somos miseráveis, que não conseguem parar de pecar. Não temos mérito nenhum, merecimento nenhum, Jesus. Mas nós queremos nos render a Ti mais uma vez essa noite, levantar as nossas mãos e dizer: Senhor, o Senhor tem o controle sobre as nossas vidas. Toma, Senhor, o controle. Eu não quero ter o controle da minha vida. Eu quero viver a minha vida de acordo com a Tua vontade, com a Tua direção. Que o Senhor possa ser o leme nesse meu navio e não nós. Senhor, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu perdão. Nós Te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós podemos ter a esperança. Obrigado porque essa esperança não é uma esperança vazia ou um pensamento positivo daquilo que eu espero bastante que vai acontecer de bom. Na verdade, o Senhor já fez aquilo que é bom e nós vivemos naquilo que já foi feito por nós. Essa é a nossa esperança já está consumada. Obrigado, Jesus. Nos ensine então, Senhor, a cada dia trazer à nossa memória aquilo que nos dá essa esperança. Que nós, quando o momento de dificuldade vier, a morte, ou, Senhor, a iminência, Senhor, de uma crise conjugal, ou, Senhor, crise familiar, que diante de dificuldades como essa, nós possamos lembrar daquele que é, daquele que vive, que sustenta todas as coisas com as suas mãos. Nos ensine a confiar mais em Ti. Perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Senhor, a nossa forma muitas vezes materialista de ver as coisas. Que o Senhor possa nos dar experiências novas com o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos. Que essa possa ser a nossa oração nessa semana. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar experiências com o Senhor. E que nós venhamos a trazer a nossa mente, a nossa memória. Quando a nossa memória falhar, que o Senhor possa nos ajudar a lembrar daquilo que o Senhor fez, de onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor deseja nos colocar, Senhor. Nós Te damos todo o louvor e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de passarmos